Você está buscando ideias para o seu planejamento online para os alunos da Educação Infantil ou do Fundamental 1? Então esse vídeo é para você. O meu nome é Lorena Carvalho e seja bem-vindo ao canal da Professora Coruja. Depois que o planeta inteiro virou de pernas para o ar, os professores precisaram se reinventar na forma de dar aula. E não é de me surpreender que os professores têm feito um excelente trabalho, se dedicando e buscando sempre novas alternativas. Então, antes da gente começar esse vídeo, parabéns! Para tentar te ajudar com o seu planejamento na hora de bolar uma aula online, eu separei nesse vídeo 7 dicas para você criar a sua aula online, tanto para a educação infantil quanto para o Fundamental 1. Eu coloquei aqui algumas dicas que me vieram à mente quando eu estava preparando a aula para os meus alunos e também eu coloquei aqui algumas dicas que eu li no Nova Escola Box, um ótimo recurso para você, professor, que quer um conteúdo de qualidade. Várias matérias estão gratuitas no site da Nova Escola e no Nova Escola Box. Então eu já vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer um pouquinho mais sobre o Nova Escola Box. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no nosso canal, aproveita e clica no sininho para você não perder nenhum vídeo. O YouTube, ele mostra que 75% das pessoas que assistem aqui os vídeos não são inscritas no nosso canal. Então, se você ainda não se inscreveu, me ajuda a continuar produzindo vídeos e mostra para o YouTube que você gosta de mim. E se você quiser trocar mais ideias, aproveita também e me segue lá no Instagram, que é o @professoracoruja. Lembrando que esse vídeo foi gravado na quarentena, então se você ouvir algum barulhinho, provavelmente é o meu bebezinho Luke. Gente, antes de começar as dicas, eu preciso contar uma novidade incrível para vocês que estão procurando dicas de alfabetização e letramento para melhorar as suas aulas. Já está no ar o meu novo curso de alfabetização e letramento! Um curso totalmente novo, com muito conteúdo que vai te ajudar com as suas aulas de alfabetização. Nesse curso, você vai ver como fazer um bom planejamento, hipóteses de escrita, como dar uma boa sondagem, projetos de leitura e muita atividade para você fazer com seus alunos. Isso mesmo, além da teoria que você precisa, você vai contar com várias atividades e recursos que vão te auxiliar de forma prática nas suas aulas. Se você é aluno de pedagogia, é novo professor ou já tem muitos anos em sala de aula e quer melhorar as suas práticas, esse curso é para você. Você ainda conta com um grupo exclusivo de alunos para tirar dúvidas e certificado. Então, se você não quer perder essa chance, acesse o site cursoalfabetizando.com. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você poder acessar. E eu te vejo lá nas nossas aulas. Agora sim, vamos às dicas. Dica número 1. Pense como um pai e não como professor. Antigamente, você planejava a sua aula e pensava em toda a dinâmica que você teria em sala de aula. Quais seriam os materiais que você ia utilizar, quais seriam os momentos de interação entre as crianças. Mas agora tudo isso mudou. O ensino fundamental 2 e o ensino médio já estudam sozinhos, mas a nossa realidade é bem diferente. Quem vai estar do lado da criança é o pai ou responsável no momento da atividade. Então, antes você mexia com tinta e 20 crianças ao mesmo tempo, mas pode ser que os pais da criança, do seu aluno, não consigam desenvolver aquela atividade apenas com o filho dele. Então, é muito importante você colocar um passo a passo. Por isso, na hora de montar a sua aula, dê o passo a passo explicadinho, por mais óbvio que ele pareça. O que é óbvio para você, nem sempre é óbvio para outra pessoa. Seja simples, claro e objetivo. Descreva todas as etapas que você gostaria daquela atividade. Assim, os responsáveis que estarão ajudando aquela criança não terão dúvidas de como realizar aquela atividade. Dica número 2. Agora a interação não é mais entre os colegas e sim entre os familiares. Na nossa sala de aula nós temos crianças de todos os tipos e jeitos. Temos os tagarelas, os tímidos, o que tem família grande, os filhos únicos. E se antes as crianças podiam interagir e trocar experiências, agora elas vão fazer isso com as pessoas que moram com ela e que muitas vezes não possuem outras crianças da mesma idade.
Por isso, busque maneiras para que ocorra a troca de experiência entre os pais e responsáveis. É interessante em todo final de aula você deixar uma pergunta no ar para que eles possam conversar sobre aquela aula. Por exemplo, na minha hora da história, eu contei um livro que se chamava Esse Livro Comeu Meu Cão. E no final da aula eu perguntei, você já teve um bichinho de estimação que comeu alguma coisa na sua casa? E quando o papai e a mamãe eram pequenos, quais bichinhos eles tiveram? E foi super legal o retorno que eu tive dessa aula, porque eles contaram coisas da infância dos pais e da infância deles também, formando assim um link do que os pais viveram e o que eles estão vivendo agora. Por isso, pergunte! As perguntas são uma ótima ferramenta para você terminar aquela aula com chave de ouro. Dica número 3. Pense em recursos que as crianças já tenham em casa. Se na escola você tinha muitos recursos, na casa muitas vezes não é assim. Por isso, pense em alternativas para usar coisas que eles possuem em casa. Se você vai, por exemplo, trabalhar as cores, faça uma agenda da semana, onde toda segunda todos da casa devem usar vermelho, na terça todos devem comer algo laranja, na quarta eles devem procurar objetos que são verdes, por exemplo. Mas como conseguir fazer isso? Geralmente eu penso, se eu tivesse que aprender agora na minha casa esse assunto, o que eu usaria daqui? E geralmente eu começo a buscar na minha casa alternativas e algumas ideias. Numa aula que eu fiz de teste e eu coloquei aqui no YouTube, eu usei um pouco de açúcar para treinar o traçado das letras. E também separei vários objetos que começavam com a letra B que eu tinha em casa e pedi que os meus alunos separassem também objetos que eles tinham na casa deles, e foi super legal, porque depois eu encontrei eles ao vivo por uma videochamada e cada um pôde mostrar e falar as descobertas que eles fizeram dentro da casa deles. Um aluno levou batata, o outro levou o botão, e eles falaram, nossa, botão começa com B, exatamente por ser uma palavra que não é muito comum a gente utilizar na escola ou falar, e por a gente não falar muito, isso despertou esse interesse porque ele encontrou na casa dele. Uma das coisas que eu levei na minha aula do B foi o meu bebê. E eles ficaram super empolgados de saber que na minha casa tinha algo que começava com B também. Dica número 4. Faça eles criarem algo para a aula. Você já ouviu falar no conceito de sala de aula invertida? Esse conceito é considerado uma grande inovação no processo de aprendizagem e, como diz o nome, a aula é invertida, tornando assim o aluno protagonista. Esse é um assunto que tem muita coisa sobre esse método e se você se interessou, pesquise mais sobre ele. Mas aqui eu queria extrair a ideia e tentar aproximar mais da educação infantil e do Fundamental 1. Dica número 5. Utilize recursos visuais. Crianças são totalmente visuais. Se você ainda não acredita que a brincadeira e a música são excelentes recursos para o aprendizado da educação infantil e do Fundamental 1, eu sugiro que você leia sobre o assunto. É muito importante você criar jogos, músicas e recursos visuais para os seus alunos entenderem a explicação do conteúdo. Para você entender um pouquinho o que eu estou querendo te explicar, eu vou mostrar aqui um recurso que eu utilizei. Eu queria que as crianças, elas pegassem algumas letras embaralhadas e formassem palavras. Só que eu não tinha o recurso do alfabeto móvel como a gente usa na escola. Então, com uma folha de sulfite, eu dobrei em 8 pedacinhos, em 8 partezinhas, recortei com eles na aula e pedi que eles escrevessem. Então, o que eu consigo formar com essas letras? Eu consigo formar tapa, ou eu posso formar pata. Mas e se eu quiser colocar TAP, forma alguma palavra? Não, não forma. E aí, com esse recurso tão simples, que é só folha de sulfite, as crianças criaram possibilidades na formação de palavras. Com essa mesma ideia, com essas fichinhas de folha de sulfite, eu coloquei os números, um em cada fichinha dessa, e eu expliquei sobre ordem crescente e decrescente. Então, eles tinham que escrever numa folhinha qual era a ordem crescente e decrescente dos números que eles estavam na mão, apenas com folha de sulfite. Então pensem em recursos para que as crianças antes do registro possam fazer em casa. E aqui agora vai um recado para os professores de educação infantil. Como nós estamos falando da educação infantil, é muito importante a gente ir com calma. Não é sadio uma criança passar 5, 7 horas na frente da tela do computador ou do celular estudando. Mais do que isso, a criança da educação infantil, elas precisam brincar.
Por isso, converse com a sua escola, com a coordenação e tentem se adaptar nesse planejamento. Dica número 6. Aproveite a tecnologia a seu favor. As crianças adoram a internet. Elas possuem facilidade e sempre estão conectadas. Então, por que não usar isso a nosso favor? Um belo exemplo disso é você indicar vídeos do YouTube para complementar as suas aulas. Os podcasts, eles têm ganhado bastante espaço no Brasil. E por que não indicar um bom podcast para eles ouvirem, por exemplo? Há conteúdos em áudio sobre diferentes temas disponíveis online e que usam a linguagem descontraída e acessível. A plataforma do Spotify, ela disponibiliza uma seção com programas de todo mundo. E eu já tenho uma indicação super legal para você de podcast para fazer com os seus alunos. É o podcast E Se? Quem nunca se perguntou e se? E esse podcast surgiu de uma ideia de um trabalho de escola, na verdade. O Bruno, ele precisava criar um trabalho de escola com qualquer formato de mídia. E o pai dele, o Samuel Leite, que é jornalista e publicitário, sugeriu então criar um podcast. E foi a partir dessa ideia que nasceu o E Se Podcast. Se você se interessou, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, onde você consegue acessar. Um outro podcast bem legal é o podcast de contação de história da Marina Bastos. Ela tem contado histórias em formato de podcast e é um recurso super legal porque as crianças precisam ouvir e imaginar. Eu vou deixar também um link aqui na descrição do vídeo. Dica número 7. Peça para que eles produzam vídeos. Eu não me esqueço o dia em que eu perguntei para minha irmã mais nova o que ela queria ser quando crescer. E ela me disse que ela gostaria de ser youtuber. Na época, eu achei um absurdo. E olha só a ironia do destino. Se antes eles queriam ser astronautas e jogadores de futebol, hoje eles querem gravar e se comunicar. E por que não aproveitar isso na sua sala de aula? Peça para que eles gravem um trabalho, façam um jornal. Além de ficar um trabalho super legal, ele pode ser postado no YouTube de forma não listada. Eu explico como fazer isso no vídeo Como Gravar Aulas. E se você ainda não viu, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você poder assistir. E vai ser uma recordação para daqui a alguns anos, para aquele aluno que encontrar o vídeo do trabalho dele. Ou até mesmo é possível fazer um trabalho em grupo, onde eles façam, por exemplo, um podcast debatendo sobre algum assunto abordado por você, professor. Uma vez eu fiz um projeto muito legal com base na poesia A Avó, do Olavo Bilac, onde depois de estudar as brincadeiras antigas e de conversar, fazer uma entrevista com as avós, as crianças elas precisavam gravar um vídeo com as avós, onde a avó contaria alguma história da infância dela. E depois eu juntei todos esses vídeos e deixei exposto na escola e foi muito legal esse projeto porque trouxe muito envolvimento com as famílias. Foi um vídeo bem curtinho, de até 2 minutos, para poder ser enviado pelo WhatsApp mesmo e foi super legal. Esse projeto eu vou disponibilizar também aqui na descrição do vídeo e você também encontra lá no nosso site, que é o professoracoruja.com.br. Então aproveitem aí os vídeos e os podcasts e a tecnologia a favor da sua sala de aula. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado, então por favor compartilhe esse vídeo com outros amigos professores, compartilhe aí no Instagram, no Facebook, nos grupos do WhatsApp, no grupo da sua escola, para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Aproveita também e já se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho para você não perder nada e dá aquele like no vídeo. E se você tem alguma dica para um planejamento online que eu não dei aqui no vídeo, aproveita e compartilha aí comigo nos comentários. O seu comentário pode me ajudar e ajudar outros professores também. Um beijo, fiquem em casa e até o próximo vídeo.